Olá! Hoje é o nosso entrevistado aqui no canal Universo em Cena 360. É ele, um exemplo de superação, dedicação e amor pelo conhecimento. Professor, matemático, contador, bacharel em Direito, psicólogo, pedagogo e mestre em Educação. Um profissional multidisciplinar que inspira milhares de pessoas com sua trajetória acadêmica e humana. É conhecido popularmente como Val Souza, mas seu nome civil é Valdivino Alves de Souza. Um brasileiro que saiu da Bahia, veio para São Paulo e construiu uma carreira brilhante. Ele é autor de livros, pesquisador, professor e também criador de conteúdos nas redes sociais. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e as conquistas e os desafios desse grande educador. Seja bem-vindo, professor Val Souza. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Mas é uma alegria ter você aqui conosco no Universo em Cena 360. Val Souza, para começar, quero voltar um pouquinho no tempo. Você saiu da Bahia, chegou a São Paulo na década de 1990, é isso? Sim, Então, e começou os estudos e foi aqui pelos supletivos. Isso. Aqui em São Paulo. São Paulo. Isso. E quais foram os maiores desafios dessa época e o que te motivou a seguir firme no caminho da educação? Certo. Eu nasci numa cidade chamada Cordeiros, sudoeste da Bahia, que fica a 100 quilômetros de Vitória da Conquista, né? E eu nasci na zona rural e naquela época a gente estudava na zona rural, né? Naquela época foi tudo difícil. Ali na década de 86, 1990, né? E eu lembro que na Bahia eu fiz o ensino fundamental e eu tinha que andar mais ou menos 1 hora de casa até a escola, né? Você sabe que naquela época não tinha tantas escolas como hoje. Hoje na zona rural, em qualquer lugar, em qualquer ali fazenda, né, povoado, existe boas escolas, né, com bons professores qualificados. E naquela época tinha uma dificuldade para a gente estudar, sabe? Mas com toda a dificuldade, eu corri atrás dos meus estudos, começando lá na Bahia. Legal! Agora, hoje você soma 5 graduações. Matemática, pedagogia, ciências contábeis, direito e psicologia. Além de 4 especializações e um mestrado em educação. Sim. E como foi conciliar tantas áreas diferentes, mas o que foi que cada uma delas acrescentou na sua trajetória? Certo. Então, em 1990 eu chego em São Paulo, faço supletivo no ensino médio, né? Concluo o ensino médio, e em seguida eu faço a primeira graduação, que foi pedagogia. Em seguida eu fiz ciências contábeis, matemática, depois direito e psicologia. Então, o que acontece? Eu sempre quis estudar, né? E eu via na educação, Haroldo, uma saída para mim crescer. Eu sempre via assim, que estudar valia a pena. E eu sempre queria ter uma profissão, né? E eu sempre pensava assim, puxa, eu não quero trabalhar para as empresas, né? Como CLT, eu quero ser autônomo. E por isso que eu fui procurar em ciências contábeis, estudar ciências contábeis para ter uma profissão como contador, eu sou contador desde 2003, né, até hoje, atualmente, e aí foi aonde que eu encontrei na educação essa saída para poder crescer na vida. Isso para mim é gratificante, né, porque hoje eu posso dizer que eu tenho 5 graduações, todas concluídas, 4 pós-graduações e um mestrado em educação. Oh, que beleza! Entre todas as formações, a matemática é a sua grande paixão. Sim. E o que despertou esse interesse com a matemática e se tornou o eixo central da sua carreira acadêmica e profissional? Certo. Desde quando eu comecei a estudar, eu gostava de matemática, né? Sim. Inclusive, eu fiz a minha pesquisa no mestrado em educação sobre educação matemática. Certo. Então, a área de matemática sempre me chamou a atenção, né? Acho que por ser desafiadora, né, uma disciplina mais que o pessoal acha difícil, mais complexa,
né? E eu acho que eu comecei a encontrar ali na matemática. É uma área que eu gosto, é uma disciplina que eu sempre gostei, e eu segui carreira como professor, né? Ali na área de matemática, né? Com a primeira graduação que eu fiz pedagogia, em seguida contábeis, depois matemática. Então, na área de matemática, eu posso dizer que, assim, eu tenho um conhecimento, né? Mais para frente você vai ver aí, né? Que eu tenho tanto licenciatura como bacharelado e também tenho pós-graduação nesta área. Eu sempre posso dizer que eu sou apaixonado pela matemática. A matemática fez parte da minha vida e faz até hoje. Bom, você possui licenciatura e bacharelado em matemática, além da pós-graduação de educação, matemática comparada, né? Mas como essas formações se complementam na sua atuação como professor e pesquisador? Certo. A licenciatura, Aldo, ela é mais para quem vai lecionar, né? Aquela pessoa que quer lecionar no ensino fundamental e médio faz a licenciatura em matemática. Então, na época eu fiz essa licenciatura. Em seguida, eu fiz também o bacharelado. E depois fiz pós-graduação em matemática comparada. Eu posso dizer que uma complementa a outra na seguinte questão. A pós-graduação, ela vem complementar tanto o bacharelado como a licenciatura. Ao passo que a licenciatura está mais direcionada para lecionar, e o bacharelado está mais direcionado para empresas, né, pesquisa. Então, o bacharelado, eu não vou dizer que é mais difícil, mais puxado do que a licenciatura, mas é mais abrangente, né? Então, aquelas pessoas que não queiram lecionar, o bacharelado será uma boa sugestão para entrar na área de matemática. E depois fazer uma pós, um mestrado na área, é super interessante. Bom, Val Souza, Val Souza. A sua dissertação de mestrado abordou a formação continuada de professores de matemática e a melhoria do ensino público. Quais foram as principais conclusões desse trabalho e que impacto ele pode ter na educação brasileira? Certo. Eu sempre quis contribuir de alguma forma para a educação matemática. E esse tema de pesquisa que eu escolhi foi com o intuito de fazer essa contribuição, né? Então esse tema ele teve como propósito pesquisar e entrevistar, por exemplo, os professores que lecionam matemática, ou seja, investigar como é a formação do professor de matemática atualmente no mercado e como que eles buscam uma formação continuada para se manter no mercado. Então, durante a minha pesquisa, Haroldo, foi aplicado um questionário, né, entrevista com professores, onde perguntava a formação deste profissional, quanto tempo estava na área como professor de matemática e o que ele, né, busca ou estão fazendo para estar melhorando o ensino de matemática, o ensino público, né? E qual a importância de fazer com que o aluno se interesse pela disciplina. Então, a minha pesquisa ela teve como foco investigar e pesquisar a formação continuada do professor de matemática. Então, teve como quesito aí aplicar esse questionário e fazer essas perguntas, na qual eu extraí, posso dizer, né, as respostas que eu estava buscando, né, e para mim chegar no resultado final de quais melhorias esses professores fazem para o ensino de matemática, né? Ou seja, no dia a dia, fazer com que a matemática desperte o interesse para esses alunos não tenham desinteresse pela disciplina. Então, eu acredito que a minha dissertação foi um tema bastante assertivo, né? E o meu foco era de estar contribuindo com o professor de matemática de alguma forma. Eu acho que eu atingi esse objetivo. Olha, você é autor de livros importantes. O seu primeiro foi Contabilidade para Igrejas e Outras Entidades Sem Fins Lucrativos, lançado em 2008. 2008. E muito reconhecido no meio contábil. Sim. Agora, como surgiu a ideia desse livro e que contribuição ele trouxe para a área?
Certo. Em 2008, quase não existia material da área contábil voltada para o terceiro setor, né? Quando eu falo terceiro setor, entidades sem fins lucrativos engloba igrejas evangélicas, né? Ou igrejas em geral, também centro religioso, associação, ONG, OCIP, entidades beneficentes. Quando a gente fala em entidades sem fins lucrativos, engloba como um todo, né? Tudo que é sem fins lucrativos entra nessa área. E não tinha naquela época profissionais especializados na área para atender, né, esse público, né, esse mercado. Foi quando eu lancei meu livro em 2008, Contabilidade para Igrejas e Entidades Sem Fins Lucrativos, e já está na 4ª edição, né, que é esse livro aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem encontrar na internet, está no site Clube de Autores, está no site Estande Virtual e várias plataformas também, no Amazon também. Então, assim, esse livro está na 4ª edição, né? Ele tem mais ou menos 149 páginas, né, em média, né? É um livro bastante importante para quem quer trabalhar na área contábil com igrejas, né? Atender terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. Então, atualmente, né, eu atendo igrejas evangélicas e centros religiosos e também outras entidades sem fins lucrativos. E eu atuo no mercado como contador desde 2003 e meu escritório chama Alves Contabilidade. E graças a Deus eu tenho tido aí o êxito, né, nesta área como contador. Porque, sabe, Haroldo, naquela época, quando eu lancei meu livro, não tinha profissionais desta área. Eu não vou dizer que eu fui o primeiro, mas depois surgiram outros profissionais que atendem esse mercado, né, de entidades sem fins lucrativos, e hoje a gente vê vários profissionais atendendo esse público, né, mas naquela época quase não tinha. Mas eu fico feliz, né, de ter aí esse material para oferecer, né, o livro e outros materiais também. Inclusive eu ministro um curso, né, que é quais as obrigações das igrejas e centros religiosos, né, são obrigados a cumprir. Esse curso está no meu site, alvescontabilidade.com.br. Bom, mas você tem um livro mais recente, que é Matemática, como a matemática está presente em tudo. E mostra o quanto essa ciência faz parte da nossa vida cotidiana. O que te inspirou a escrever essa obra e qual é a principal mensagem que ela transmite para o leitor? Certo. Esse livro, eu posso dizer que ele é diferente dos outros livros, né, que eu tenha publicado na área de matemática e educação. Esse livro, como a matemática está presente em tudo, ele é uma leitura reflexiva. Por que eu quero dizer isso? Esse livro não tem cálculo, né? Vocês que não gostam de matemática e vai achar que o livro tem cálculo, aquelas fórmulas complexas, né, equações, esse não tem. Então, e é importante porque as pessoas, quando compram o livro e deparam com uma leitura reflexiva, né? Esse livro ele tem como objetivo mostrar como a matemática está presente em tudo, desde o café da manhã, dos ingredientes, né, que a dona de casa está preparando para o almoço, e também ao dormir, ao olhar para o relógio para sair para uma viagem. Nessa entrevista, por exemplo, estamos usando matemática, sem nós percebermos, né? Quando você olha ali para o relógio, né, para ver quanto tempo de entrevista, está usando a matemática, né, de uma forma ou de outra, sim. Então, sem percebermos, a matemática está presente em tudo. E aí surgiu a ideia de lançar esse livro, como a matemática está presente em tudo, né? Você pode encontrar ele nas livrarias digitais, por exemplo, Amazon, Estande Virtual, Mercado Livre e Clube de Autores. Então, ou você se dá um Google, né? Pode pesquisar como a matemática está presente em tudo, pode colocar meu nome civil, né? Valdivino Alves de Souza, né? E vocês vão encontrar esse livro em várias plataformas digitais. Ele está no formato digital, tá? E também impresso. Vocês podem estar adquirindo. Olha, atualmente você está escrevendo um novo livro também na área de psicologia. Sim. E de comportamento. Uhum. E poderia nos contar um pouco sobre essa sua nova obra? Tá. Então, saindo da matemática e indo para a psicologia, né? Mas não que eu estou mudando, né, de profissão. Entendo. Eu vou ficar nas todas as áreas, né, se Entendi. Deus quiser. Então, esse livro na área de psicologia e comportamento, ele é muito interessante, né?
O livro se chama Como Lidar com Pessoas Narcisistas, né? Como você sabe, Haroldo, é comum no dia a dia, a gente, atualmente, né? Por onde a gente anda, a gente escutar, mas fulano é narcisista, ciclano é narcisista. Geralmente as pessoas usam esse termo até sem conhecer, né? O que quer dizer o narcisismo, né? Sobre o significado. Então, eu tive cuidado, estou tendo cuidado nesse livro, né? De como também usar esses termos, né? Não tratar como doença, mas sim como um transtorno de personalidade, né? Da pessoa que é narcisista, né? Inclusive está na CID, né? Sobre que o narcisismo, né, é um transtorno de personalidade. Isso é interessante para não taxar como doença, né? Então, a gente vê muitas pessoas, né, falando esse termo sem conhecimento, né? E esse livro sobre como lidar com as pessoas narcisistas, seja na escola, no trabalho ou num relacionamento, que eu estou escrevendo, ele é interessante. A previsão, Haroldo, para ele lançar é entre janeiro e fevereiro, né? Já vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Ah, legal. E olha, além de tudo, você também é editor dos blogs Valor versus Matemática News e Top 10 News. E escreve para o site Alves Consultor e também contribui com o portal Contábeis, um dos maiores da classe contábil, Sim. né? Uhum. Mas quais são os temas que você mais gosta de abordar nesses espaços e qual é o objetivo do seu trabalho como comunicador e escritor? Certo. No site Portal Contábeis, que é o maior da classe Contábeis, eu escrevo matérias da área contábil, né, direcionada, inclusive na época de imposto de renda, eu publico alguns materiais lá, né, didática e com uma linguagem simples de entender, sobre imposto de renda, legislação tributária, né, eu trago bastantes assuntos voltados para a prática, né, área também empresarial, dicas para as pessoas que querem empreender. Então eu procuro nos meus artigos e matérias trazer uma linguagem simples e fácil de entender. Já no blog também, Alves Consultor, eu trago também matérias e artigos voltados para a contábil. Já no Top 10 News, é um portal voltado para comportamento humano, né? E lá eu escrevo sobre psicologia e comportamento humano. E já no site Matemática News, né? Aí entrando na matemática de novo, né? No portal Matemática News eu escrevo artigos, né? E trago assuntos de matemática e educação, né? E em relação também à importância que tem de ser comunicador e escritor, eu acho que a comunicação está presente em tudo, né? Em qualquer lugar você tem que usar a comunicação, né? Seja em casa, na escola, no trabalho, a comunicação nos pertence a qualquer momento. E em relação a ser escritor, é interessante, porque a escrita também, ela é comunicativa, e a escrita, para mim, ela veio agregar. Então, eu não me considero Haroldo como um grande escritor, mas eu acho que ser escritor é importante por você expressar aquilo que você sente, aquilo que você quer, colocar as suas ideias no papel. Por que não você ter uma ideia, um projeto e transformar em um livro, né? Isso é interessante, né? Então, eu vejo pessoas que têm bons projetos, boas ideias e não publicam, né? Isso acaba desperdiçando, né? E eu acabo aproveitando essas ideias, esses projetos e transformando em livro, né? Então, assim, o ideal de ser escritor, de estar publicando meus livros, é isso, é de colocar meus projetos, por exemplo, que está ali em off, né? E transformar para um objeto concreto ali num livro, né? Seja digital ou físico, né? Que a gente sabe que é tão importante você estar divulgando esses trabalhos, né? Que vai agregar e contribuir para as pessoas. Tá certo. Agora, além da docência, você apresenta um podcast semanal sobre educação matemática, abordando temas variados da área. Uhum. E como surgiu esse projeto? E de que forma ele contribui para aproximar as pessoas da matemática? Certo. Eu sempre quis, Haroldo, divulgar matemática, né? Divulgar essa ciência tão importante na nossa vida. E desde 2010 eu tenho esse podcast. Então, ele é gravado todas as semanas e cada semana eu trago um assunto diferente. Então, por exemplo, lá eu boto sobre matofobia, né? Que são aversão a pessoas que não gostam de matemática, né? Matofobia é fobia
de matemática. Aquelas Certo. pessoas que têm medo, que não gostam, né, de cálculo, etc., gematofobia. E eu trago também a importância da matemática na vida do cidadão no dia a dia. Trago também a questão da matemática financeira, né, educação financeira também, né. É muito importante que as escolas agora estão trazendo para o seu plano de ensino matemática financeira, né, é importante. E também eu trago sobre descalculia, alguns assuntos de psicopedagogia, né? Uma das minhas pós-graduações é em psicopedagogia, e lá eu abordo também sobre descalculia, sobre alguns transtornos de aprendizagem que eu trago para o podcast. Inclusive, tem um podcast interessante sobre descalculia. São pessoas que têm dificuldade de calcular, né? Então, por exemplo, uma criança que interpreta um 6 como um 9, né? Um 5 como um 3, né? E aí, assim por diante, né? Então, a descalculia, ela vai estar aí mostrando para você, né, esse transtorno de aprendizagem que a criança traz, né? E às vezes os professores não identificam, os pais também. Então, esse podcast, ele tem o objetivo de divulgar a matemática e também está trazendo aí informações, né, no dia a dia dessa disciplina. Bom, Val Souza, você também é criador do conteúdo, né, no TikTok, no Instagram, produzindo vídeos sobre psicologia, educação, contabilidade. Agora, como você enxerga o papel nas redes sociais da divulgação científica e da valorização da educação? Certo. Olha, Haroldo, as redes sociais, ela veio somatizar, ela veio somar para o nosso dia a dia. Então, todo tipo de conhecimento é importante divulgar, né? Então, se a gente trazer para o nosso dia a dia, quando a pessoa faz ali um aniversário, faz uma comemoração, faz um evento, publica no Instagram, né? Publica ali numa rede social. Então a parte, por exemplo, profissional, científica, ela não pode também, a gente não pode deixar de lado, né? Então, se a pessoa publica um livro, um artigo científico ou qualquer outro trabalho importante, eu acho necessário a pessoa divulgar na sua rede social, né? Então, respondendo a sua pergunta, as redes sociais, elas vêm contribuir nesse sentido, né? Então, eu apoio quem usa as redes sociais para o bem e para divulgar seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu publico lá meus livros, né? Meus trabalhos e também os meus vídeos, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas vêm a me agregar e contribuir nesse sentido, de estar divulgando o meu trabalho. Bom, você é um profissional multidisciplinar com formações em áreas distintas, como é a matemática, né? Contabilidade, direito, pedagogia, psicologia. Agora, na sua visão, o que significa ser um profissional multidisciplinar e quais são as principais vantagens dessa trajetória diversificada? Certo. Então, ser um profissional multidisciplinar tem suas vantagens no sentido de estar conhecendo várias outras áreas, né? Além daquela área que você se formou. Vou te dar um exemplo prático, né? Às vezes a pessoa só faz uma graduação e para. Ela não busca cursar uma segunda graduação, ao passo que ela poderia estar buscando mais conhecimento, né? E levando também mais um pouquinho adiante, as empresas hoje em dia, elas se modernizaram. Então as empresas estão valorizando as pessoas que têm mais de uma graduação, ou 2 ou 3. Então, hoje eu possuo 5 graduações todas concluídas, eu vejo como vantagem na seguinte questão, de ser multidisciplinar na questão do conhecimento. Você não só fica naquela área. E eu digo que a minha vantagem é porque eu uso as 5 graduações, né? Então, tanto a pedagogia eu utilizo, né, para fazer projeto pedagógico, plano de ensino e qualquer um outro projeto no terceiro setor, eu uso pedagogia para escrever, inclusive, né? Então, se eu for para matemática, eu uso a matemática no dia a dia, no podcast, né? Nas minhas pesquisas, né? Inclusive a minha dissertação, que falei anteriormente, foi sobre educação matemática. Então, eu uso a contabilidade, ciências contábeis, que é o meu dia a dia. Como você sabe, desde 2003 eu sou contador, atuo na área até hoje. E, por fim, eu utilizo a psicologia no meu dia a dia. Eu atuo como psicólogo, né? E além de publicar os meus conteúdos, artigos e vídeo, etc.
E, por fim, o direito, né? Porque eu uso o direito para agregar com a contabilidade. Direito complementa as ciências contábeis, né? A pedagogia complementa com matemática, né? E a psicologia complementa com a pedagogia. Então, você pode ver que as 5 graduações que eu possuo, uma complementa com a outra. Não fica nenhuma ali, uma distante, né? Então, a minha sugestão para quem quer diversificar, por exemplo, ser um multiprofissional ou buscar outras áreas, é não fazer uma graduação muito distante da outra. Observa que eu busquei a fazer graduação que se complementa, uma que a gente chama de áreas afins, né? No mercado de trabalho a gente fala áreas afins. Então, se você vai contratar, por exemplo, um assistente contábil, você pode contratar uma pessoa com formação em ciências contábeis ou administração ou economia, que a gente chama no dia a dia de áreas afins. Então, respondendo sua pergunta, a vantagem, né, na minha opinião, é isso, é ser um profissional multidisciplinar, mas que saiba utilizar essas áreas para agregar ao seu profissional, o seu profissionalismo dia a dia. E eu vejo isso como uma boa saída para mim, né? Porque eu acabo utilizando essas 5 graduações que eu possuo, né? Eu não deixo nenhuma encostada, eu aproveito todas. Bom, Val Souza, a gente está chegando na parte final já da nossa entrevista. Passou tão rápido. Então eu gostaria de saber que, olhando para a tua caminhada do supletivo ao mestrado, com 5 graduações, livros publicados e uma atuação que inspira tantas pessoas, qual é a mensagem que você deixa para os brasileiros que sonham em transformar a própria vida por meio da educação? Certo. Então, o primeiro passo é para os jovens, né? Ali entre média 18 a 25 anos, não desperdiça tempo. O tempo passa muito rápido, né? Então, quando eu recordo lá com 18 anos, 20 anos, né? Eu não tive essa oportunidade que vocês tenham hoje, né? Hoje a gente vê aí muitos jovens com oportunidade, mas não sabem aproveitar essas oportunidades. Então, meu conselho é: aproveita essas oportunidades, aproveita o tempo e aproveita a idade, porque passa muito rápido. Não deixa para estudar para os 30 anos, 35, 40 anos. Nesta idade, veja se já está com uma carreira consolidada. E eu estava vendo, Haroldo, um relatório, né, do plano de ensino, né? Se o Brasil, aliás, o Brasil precisa investir 7,5 para acabar com a deficiência no ensino, né? Então, nós temos aí um déficit muito grande, né, sobre ensino no nosso país, né? Então, o Brasil precisa investir 7,5 no PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, na educação, para acabar com a deficiência no ensino no nosso país. Eu sei que é muito triste quando você vê isso, porque os governos, em geral, não se preocupa muito com a educação. A gente vê ali, né, você vê que precisa investir no mínimo 7,5 para poder melhorar a educação no nosso país, né? Outra coisa também que me deixa triste é que, segundo o IBGE, né, a última pesquisa divulgada sobre educação, existe 5,3, né, do índice de analfabetismo, né? Então, o nosso índice está ainda muito grande sobre o analfabetismo no nosso país, né? Existe milhões de pessoas analfabetas, né? E existe também aqueles analfabetos funcional, né? Que é 29%, segundo o IBGE do ano passado, 2024. Então é muito triste quando você pega essas estatísticas, né? E você vê que a nossa educação não está aí crescendo, né? Não está crescendo. Então falta incentivo mais dos governos para poder melhorar a nossa educação no nosso país. Mas o que eu posso deixar para nossos jovens é: corra atrás dos seus objetivos. Cursa aquilo que você gosta, né? E busca uma área que você, por exemplo, tenha ali vocação e procura cursar. Se você é novo, se você não gostou, você pode depois trocar de curso, né? Mas não faça algo por fazer. Eu vou fazer direito porque meus pais querem, né? Vou cursar, por exemplo, engenharia porque meus pais querem. Não faça isso, de forma alguma. Cursa aquilo que você tem vocação, que você tem aptidão, para lá na frente você ser um profissional mais realizado,
ser um profissional mais capacitado, que quando você faz aquilo que você gosta, com certeza você vai buscar ali se aperfeiçoar melhor, né? E se profissionalizar, é claro. Então, esse é o recado que eu deixo. Persistência, perseverança e correr atrás dos seus objetivos. Tá certo. Realmente é isso que acontece, né? Hoje em dia, para você ter um emprego, você tem que ter uma escolaridade, né? Até para um gari, a necessidade disso, né? Mas Val Souza, olha, vamos partir agora para as suas considerações finais, que já estamos com o tempo quase que esgotado. Quase que esgotado? É. Tá bom. Bom, eu quero agradecer a todos, né, que forem assistir a nossa entrevista, né? Eu quero também agradecer você pelo convite, né, de Obrigado. ter feito esse convite lá. E eu fico contente, né, que hoje as pessoas, através dessa entrevista, podem me conhecer melhor, minha trajetória acadêmica e profissional, e aqueles que não me conheciam, agora, através desse vídeo para todo, né, o Brasil, todo mundo, é claro que está na internet, né? Sim. Vai me passar a conhecer melhor. Então eu fico contente, né, por você ter dado esse espaço de eu conceder essa entrevista e falar mais um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional para você. Obrigado, será sempre bem-vindo no nosso canal. E também fica aqui as minhas considerações pelo tempo que vocês estiveram conosco. E vamos para a próxima entrevista na próxima semana. E quem vai ser entrevistado? Vamos ver quem será, né? Pois bem, fica na surpresa, tá bom? Tchau!